Meus amigos vascaínos, saiu a informação que o técnico Fábio Carille estuda poupar alguns jogadores para a partida contra o Cruzeiro, partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, torcedor vascaíno. O Vasco vai a Minas Gerais pegar a equipe do Cruzeiro no domingo às 6h30. O jogo será no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, interior de Minas Gerais. E galera, o vascaíno não tem paz, o torcedor vascaíno sofre muito. Cara, como é que esse imbecil desse técnico quer levar um time alternativo aí, um time praticamente reserva para enfrentar o Cruzeiro? A gente não vencemos nenhuma partida jogando fora de casa nesse campeonato brasileiro. Vasco, nos últimos anos, nos últimos campeonatos aí brasileiros e também até na Copa do Brasil também, todas as edições aí de uns 4, 5 anos para cá, o Vasco tem uma péssima atuação fora do Rio de Janeiro. E o Carille está querendo arrumar problema para a vida dele, botando um time alternativo, um time sem Felipe Coutinho, um time sem Nuno Moreira, um time sem o Verratti, um time sem o Hugo Moura. Imagina só a tragédia que vai acontecer se o Vasco levar esse time a campo, um time aí alternativo. Vamos supor que o Verratti, eu até entenderia, porque o Verratti se desgasta muito nos jogos do Vasco. O cara é um leão correndo, um cara é muita raça, muita força de vontade, muita correria. O cara se doa, se entrega aí todos os jogos do Vasco intensamente. O Verratti joga, dá a vida dentro de campo. O Verratti eu até aceitaria que começasse no banco, botaria aí o Ryan, né? Até mesmo para estar testando um esquema aí com um jogador, um centroavante, né, de velocidade ali, para dar uma mobilidade para o ataque. Agora, cara, poupar Felipe Coutinho, tirar o Felipe Coutinho, o Payet tá lesionado, já é outro desfalque. Aí você tira também o Nuno Moreira. Quem vai ser o reserva do Nuno Moreira? O Vasco não tem no elenco um jogador para substituir o Nuno Moreira. Infelizmente, será o Alex Teixeira, cara. O Alex Teixeira aí terá grandes chances, a não ser que o Carille bote o Ryan para jogar na ponta esquerda e bote o Benjamin Garré ou o Adson para jogar na ponta direita, entendeu? E bote o Ryan. O Ryan jogando como centroavante, não vai dar para estar fazendo a ponta esquerda caso o Verratti não jogue, né? Então, no caso, seria aí o Alex Teixeira jogando ali como um ponta esquerda, o Ryan jogando como centroavante e no caso aí Garré, o Adson na ponta direita. Esse pode ser o possível time do Vasco, possível ataque. Imagina só. Mas na minha opinião, cara, o Alex Teixeira não rende nem no meio de campo, vai render de ponta esquerda, não tem mais agilidade, não tem mais velocidade. É praticamente, né? É um ex-jogador, né? Vamos ser sinceros. Se for para tirar o Verratti, Nuno Moreira e o Coutinho, bota então, cara, o Ryan na ponta esquerda e deixa o Alex Teixeira jogando como um falso 9, como centroavante. O Alex Teixeira não vai funcionar. Ele pode até dar um gás ali como um falso 9 e bota o Adson para começar jogando ali, pelo menos ali, essa partida contra o Cruzeiro. E no meio de campo, cara, no meio de campo,
faria aí uma trinca ali de volante, botaria Matheus Carvalho, Jair, Paulinho, deixaria o Paulinho ali como um meia de ligação, né, para ligar o meio de campo ali ao ataque. Deixaria o Paulinho ali um pouco livre, um pouco tranquilo ali para estar armando o meio de campo, apoiando no ataque e ajudando também, né, na hora de se recompor defensivamente, ajudar o time. Mas, cara, se tá difícil com o titular, imagina botar um time desse aí reserva, ou um time alternativo, né? Que vai ter peças aí titular que vai jogar. E a chance do Ryan jogar vai ser muito grande. Até do próprio Verratti também. Vamos ser sinceros, o Verratti pode sim jogar essa partida. O Verratti gosta muito de participar dos jogos, sempre se doa em campo. É um cara que não fica satisfeito no banco de reservas. Veremos aí. Mas a chance é grande do time do Fábio Carille ser um time alternativo. O Carille e essa direção do Vasco estão pagando para ver legal. Estão aí levando o Campeonato Brasileiro na sacanagem. Estão poupando, botando time alternativo, time reservas aí nos jogos do Brasileirão, né? Exemplo, jogo contra o Corinthians, jogo contra o Ceará, times reservas aí, né? Barra alternativo. Um time misto, né? Mas pra ser sincero, o Vasco não tem nenhum time titular, cara. Vai ter time misto. Então, pra mim, é uma incompetência aí muito grande desse técnico Fábio Carille e da direção do Vasco, que não chama a atenção do Carille. Porque, cara, você vai focar numa competição como a Sul-Americana, vai levar a Sul-Americana a sério, né? E vai estar botando times aí, reservas no Campeonato Brasileiro. Caso você não consiga ganhar a Sul-Americana, ou até mesmo pior, caso o Vasco não consiga nem passar, vamos supor, de umas oitavas de finais aí, ou de umas quartas de finais aí da Sul-Americana, depois vai estar totalmente complicado aí no Campeonato Brasileiro. Ainda temos a Copa do Brasil, né, que o Vasco pega o Operário no dia 1º, na quinta-feira, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Jogo dificílimo aí. O Vasco vai jogar no Paraná o primeiro jogo contra o Operário e depois vai ter o jogo de volta lá em São Januário. Então, são 3 competições aí importantíssimas e o Vasco não tem esse direito, não pode se dar o luxo de querer botar time alternativo no Brasileirão e também até na Copa do Brasil, né, contra times menores aí, porque sabemos que a Copa do Brasil é o campeonato que paga mais. Então tem que ser time titular, cara, até o talo, meu irmão. Não tem que ficar poupando ninguém, não. Eu botaria o time titular agora contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu ontem na Sul-Americana, perdeu pro Palestino jogando lá no Chile. O Cruzeiro é o lanterna aí do grupo dele na Sul-Americana. Tá fazendo uma péssima Sul-Americana e já tá praticamente eliminado, né? O Cruzeiro aí já era, na minha opinião, não vai conseguir se classificar aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Nem os playoffs o Cruzeiro vai conseguir chegar, nem tentar aí pelo menos a segunda colocação do grupo. Na minha opinião, não dá mais. A vaca do Cruzeiro aí já deitou. E, cara, o Cruzeiro também no Brasileirão não tá lá essas coisas todas. Tá na frente do Vasco aí por questões de saldo de gols. Na verdade, saldo de gols não. O Cruzeiro tem 2 vitórias, né? 2 vitórias e... é a mesma
tem a mesma campanha que o Vasco tem no Brasileirão. O Cruzeiro tem 2 vitórias, 2 derrotas e também tem um empate. O Cruzeiro aí tá com 7 pontos e a questão do Cruzeiro tá na frente do Vasco na tabela por saldo de gols. O Vasco tá em 8º com 7 pontos e o Cruzeiro, se eu não me engano, é o 6º com 7 pontos também. Então, a campanha do Cruzeiro também razoável no Brasileirão, assim como a do Vasco, mas a pressão lá tá muito grande. Cruzeiro que tem alguns medalhões, né, como o Gabigol, Cássio, tem também na zaga Fabrício Bruno, né, ex-Flamengo, também tem cara, tem muitos medalhões aí no time do Cruzeiro. É um time que não deu certo, é um time que tá deixando muito a desejar, né? Espero que continue assim, o problema não é nosso. E é um time que tá errando muito, tá falhando, tá perdendo muito, principalmente aí na Copa Sul-Americana. O time do Cruzeiro, o goleiro Cássio não passa confiança nenhuma, inclusive tomou um gol, que foi aí uma frangalhada que o Cássio deu no segundo gol do Palestino, tava 1-1, no finalzinho do jogo ali, em cobrança de escanteio, o jogador do Palestino mergulhou de peixinho, a bola passou debaixo desse defensor aí, Fabrício Bruno, e do outro defensor do Cruzeiro, e essa bola foi cabeceada de peixinho, né? Passou por debaixo da perna dos 2 defensores e o Cássio se enrolou. Praticamente o Cássio estava dentro do gol, cara, mal posicionado. Eu cheguei a ver o lance do gol. Um lance aí medonho, uma falha aí grotesca aí do Cássio. E o Gabigol não consegue fazer gol na equipe do Cruzeiro. O nome dele lá é Gabi Sem Gol, o apelido dele, para vocês terem ideia aí como é que tá a situação aí do Gabigol, do Cássio, jogadores medalhão aí. E tem mais uns aí que eu acabei me esquecendo, né? Não vou saber aqui de qual salteado, qual o time todo do Cruzeiro, mas já tá praticamente eliminado aí na Sul-Americana. Campeonato Brasileiro também. A briga do Cruzeiro, na minha opinião, vai ser ali para ficar no meio de tabela, 10º, 12º, 11º. Se o time conseguir ali dar uma encaixada ali, melhorar, é no máximo 8º, 9º, no máximo aí brigar pela pré-Libertadores. A mesma coisa também que eu acho que esse time do Vasco tem chance de chegar ali, é no máximo isso aí mesmo, é 8º, 7º, entendeu? Ainda mais com um técnico limitado, igual a gente tem, né, que é o Carille. No caso do Cruzeiro, é um técnico estrangeiro também, que é limitadíssimo, fraquíssimo o trabalho desse técnico. E é questão de tempo aí para o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, né, tá demitindo esse técnico aí. Então, cara, na minha opinião, o Vasco tem que ir para cima. Esse planejamento de querer botar time alternativo no Campeonato Brasileiro é um planejamento muito ruim, né? Um planejamento de pessoas incompetentes, tanto como o técnico, como o presidente, como o diretor de futebol. Todo mundo vai ser incompetente se o Vasco chegar no final do Campeonato Brasileiro, precisando de pontos aí, para estar se livrando de um rebaixamento. Imagina, vai ser culpa dessa diretoria, porque tá deixando o Carille fazer o que quer, escalar quem quer, entendeu? Botar o time que quer, na hora que quer, no dia que quer, no jogo que quer. É um planejamento aí super errado, na minha opinião. E eu iria com o time titular, cara. Eu iria com o time titular. Não quero saber se vai lesionar, não quero saber se vai tomar cartão. Cara, é osso do ofício, faz parte, entendeu? Ainda mais que o Vasco vai ter um tempo aí de uma pausa, né, maior do que a do Cruzeiro. O Vasco jogou na terça, o Cruzeiro jogou ontem, na quinta. Olha a diferença, cara, de 2 jogos aí.
de 2 jogos não, de 2 dias, perdão. 2 dias aí de diferença. De terça até domingo. É praticamente aí 5 dias aí que o Vasco vai ter, né? Pra tá treinando e deixando a equipe aí recuperar o vigor, né? Já o Cruzeiro vai ter muito pouco tempo. Vai ter, no caso, só hoje, mais 2 dias aí, né? Pra se preparar para essa partida contra o Vasco. O Cruzeiro só terá 3 dias aí. Então, tem que botar o time titular, tem que buscar pontuar contra o Cruzeiro, aproveitar também que o Cruzeiro não vai estar jogando no Mineirão. O Cruzeiro é muito forte, é muito chato enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Aproveitar que esse jogo vai ser no Parque de Sabiá, né, em Uberlândia, interior, onde o Vasco também tem uma quantidade gigantesca de torcida. Então, essa é a minha opinião. Time titular: Léo Jardim, bota o PH, Lucas Piton, Lucas Freitas, né, já que o Maurício Lemos ainda se recupera de lesão e ainda não está apto a voltar, né? E botaria também João Vitor, né? Porque não tem outro. Infelizmente, é ele, sempre ele, né? Lucas Freitas, Hugo Moura, botaria o Paulinho, entendeu? Paulinho ou Jair. Jair é uma machalenta do caramba, mas o Paulinho também não tá legal. Felipe Coutinho, Nuno Moreira, botaria o Ryan e o Verratti iria com o time titular aí para tentar buscar a vitória. Mas veremos aí o que o Carille vai aprontar, se ele vai botar esse time aí alternativo. Se for o time alternativo, é mais ou menos isso que eu falei. Será aí uma zaga com Lucas Freitas, João Vitor, terá aí os laterais PH, Lucas Piton. Aí no meio de campo pode ter aí uma modificação, pode estar entrando aí ou Jair ou Matheus Carvalho como primeiro volante. Também tem chances aí de estar jogando também ou Jair ou Paulinho, né, como segundo volante. Aí o Carille vai ver qual vai ser a escalação ali, né, no meio de campo, caso ele for botar um time alternativo. Teremos também a ausência do Tietê, né? Tietê não joga, é outro desfalque aí, além do Maurício Lemos. Na criação, de repente, já vai ter aí se o Felipe Coutinho não jogar, né? A tendência aí que o Teixeira ou o Garré possa estar fazendo o meio de campo ali do Vasco. E nas pontas ali, o Ryan tem grandes chances. E também o Adson. Mas o Ryan, se for jogar como centroavante, se o Verratti não jogar, aí complica. Aí eu já não sei quem vai entrar aí no lugar do Ryan, né, na ponta direita ou esquerda, já que o Nuno também tem grandes chances de ser poupado dessa partida, né? Então, cara, fica complicado aí saber qual será o time, né? Até mesmo se for um reserva aí. A tendência é que o Verratti jogue, né? Então, de repente, será aí Verratti, Ryan, Adson e também o Alex Teixeira ali armando o time no meio de campo, né? Eu não acho que o Teixeira vai jogar como um ponta, não tem nem condição mais. E é isso, cara. É isso. E para finalizar nosso vídeo, o goleiro Alexander do Vasco foi emprestado pro Capital, time do Distrito Federal, time que joga a Série D do Campeonato Brasileiro. E foi emprestado aí por empréstimo. E boa sorte aí ao Alexander. É um goleiro que, na minha opinião, tinha que ter mais oportunidades aí no profissional. Mas, infelizmente, né,
Boa sorte aí para Alexandre, porque temos aí um goleiraço chamado Léo Jardim, que está muito próximo também de renovar seu contrato. No vídeo que eu fiz ontem eu comentei sobre isso, sobre essa possibilidade. O Léo Jardim está muito confiante aí na renovação de seu contrato com o Vasco. Então, estamos caminhando aí para um desfecho, tomara que com um final feliz aí, né, entre o Léo Jardim e o Vasco, mas tem aquela cláusulazinha, né, que em caso aí de 60%, o Léo Jardim, né, conseguir concretizar 60% das partidas do Vasco nesse ano, já tem um contrato renovado automaticamente até 2027. Então deixa a gente um pouco mais tranquilo. E boa sorte aí também pro menino Alexandre. Vai ganhar bagagem aí, né? Lembrando que o Alexandre já foi emprestado pro Avaí. Já tem aí uma certa bagagem, né? Tá ganhando aí bastante rodagem no futebol brasileiro. E quem sabe um dia ele tem a oportunidade aí de defender, né, a meta do gol do Vasco. Quem sabe aí um dia, quando o Léo Jardim pegar aí uma suspensãozinha, né? Muito difícil que o Léo Jardim tenha uma regularidade muito boa. Eu também não torço para que ele seja suspenso, nem se lesione. Um dia, quando, de repente no futuro, né, a gente não sabe o dia de amanhã, o Alexandre consiga aí ter uma oportunidade aí e mostrar, né, as suas habilidades, conseguir se tornar um goleiro aí importante aí pro elenco do Vasco, coisa que ele não está sendo para esse elenco, tá sendo muito pouco aproveitado, né? Então boa sorte aí para Alexandre e veremos aí, né, as outras informações sobre possível time do Vasco, informação sobre ingresso. O Vasco ainda não divulgou se já vendeu tudo aí, né, os ingressos para essa partida. Como visitante, essa partida no estádio Parque Sabiá, em Minas Gerais, não temos informações sobre se esgotou os ingressos ou não. A princípio, a venda ainda está rolando, tem ingressos disponíveis. Fica ligado aí para vocês não perder a oportunidade aí. Quem é a galera que mora em Uberlândia, no interior aí de Minas, fica ligadão aí para vocês não perderem a oportunidade de estar comprando seu ingresso aí para ver o Vascão jogar no estádio Parque Sabiá contra a equipe do Cruzeiro. E saindo mais qualquer tipo de informação relacionada ao time, relacionada ao clube de Regatas Vasco da Gama, iremos trazer aqui no nosso canal. Tamo junto, fica com Deus aí. Saudação vascaína.